horas e 43 minutos, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 99507-6900. Pedro Notário estará de volta na segunda-feira. Se tudo correr bem, tudo vai correr bem. 18h43, vamos falar agora um pouco sobre a história da cidade de Guarulhos. Temos o prazer de receber um dos mais famosos, competentes e importantes jornalistas da nossa cidade, que é o Valdir Carneto. Boa noite, Valdir. Boa noite. Boa noite, equipe do Radar e a todos os telespectadores, internautas que estão acompanhando. Um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelas referências elogiosas e exageradas da sua parte. Não, exagerada não, Valdir. Faz tempo que eu não leio jornais impressos na cidade e eu tenho muita saudade do Olho Vivo, que ajudou a contar a história da cidade de Guarulhos. Saudade, sim, viu? Eu também tenho. Agora, o Valdir... De algumas situações que eu vivi lá, não tenho saudade, mas do jornal em si, de uma sim. forma geral, né? Não, e quase todos os dias eu recebo algum testemunho desse tipo. Sim. De alguém que me encontra, que fala, e o Olho Vivo, saudade do Olho Vivo, está fazendo foto. Então, a gente tem procurado fazer no Clique Guarulhos, nos meios digitais, o que a gente fazia no impresso. Na verdade, Valdir, todo jornalista é meio assim que um historiador, né? Você também é escritor, né? Sim. Porque o jornalista, ele conta a história do cotidiano, do dia a dia, da cidade, do estado, do país, né? Você se lembra do slogan do repórter Eresto, testemunha ocular da história? É verdade. Não é verdade? Mas nós estamos aqui, Valdir, para falar sobre uma lei, né, municipal, a Lei 7.630, é isso? De 2017, que tornou obrigatório, já está em vigor a lei, inclusive, eu não sabia. 7.613 de 2017. Que tornou obrigatório o ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, focado nas características, formação e peculiaridades de Guarulhos. Então fala um pouco sobre essa lei, como é que surgiu a ideia, de quem foi e qual é a situação atual dessa lei? Então, essa lei foi de autoria do vereador Edmilson Souza, professor de História, né? Em 2017, no início do mandato do prefeito Guti. O prefeito Guti vetou alguns artigos, sancionou com veto de alguns artigos, a Câmara manteve alguns vetos e derrubou outros vetos. Então, a lei está em vigor desde 2017 e não determinando que houvesse 20 horas aula por ano de ensino da história e de geografia da cidade. Essa lei do vereador Edmilson teve por parâmetro a nova Base Nacional Comum Curricular, que leva em conta que o aluno deve aprender o mais possível próximo da sua realidade. Sim. Então, para entender o que é um monte, o que é uma ilha, o que é um arquipélago, fica mais fácil para o aluno se ele tiver como ver nas mediações de onde ele mora. Um exemplo palpável, vamos dizer assim. Palpável, né? Poder mostrar para ele o que é aquilo. Visualizar. O que é uma ilha? Sim. Uma ilha, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Tá bom. Essa é a teoria, mas se ele puder ver uma ilha, fica mais fácil de explicar. Então a intenção não é só contar a história, mas fazer uma parte pedagógica. Pedagógica, né? Fazer com que o aluno entenda. Agora, como explicar, ensinar a história da cidade para uma criança que mal sabe escrever, que mal sabe ler? Né? Então, em 2019, ainda não havia nenhum material didático para ser aplicada essa lei nas escolas. Desculpa, mas na minha opinião, isso já deveria ter na cidade há muito tempo. A gente conhecer a história do município, né? Essas aulas de história sobre Guarulhos. E Guarulhos sempre teve muitos bons livros da história da cidade, né? Historiadores e autores muito competentes que fizeram esse registro, mas não numa linguagem que fosse adequada para a criança, né? E nas escolas municipais são os anos iniciais do ensino fundamental. Então o professor Elton Soares de Oliveira teve a ideia de contar a história da cidade em forma de contos. Pois é, a lei já na prática. Vamos lá. A lei lá na prática. Então, em 2019, foi apresentado à prefeitura um projeto para que a prefeitura adquirisse os livros de autoria do professor Elton, né? Sim. Foi começo de conversa, havia um interesse prévio, mas aí eram livros para serem usados em sala de aula. Então, não é um livro para o aluno levar para casa para usar em sala de aula. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, sem as aulas presenciais, não havia motivo para que a prefeitura adquirisse esses livros e esse processo demorou até agora, no final de 2022, quando finalmente houve a licitação, nós vencemos a licitação e então pudemos fornecer agora em janeiro os livros para a prefeitura
e as escolas devem receber esses livros agora, no mês de abril, ou talvez no início do mês de maio. Então, são livros voltados para alunos do 1º ao 5º ano, cada livro para um ano, né? 5 livros. 5 livros para os alunos. Para os 5 livros, para os 5 anos do ensino fundamental. À medida em que vai pegando 3º ou 4º ano, vai aumentando o volume de páginas, porque já há um entendimento do aluno com mais facilidade para entender, né? Sim. E esse, por exemplo, fala sobre a geografia da cidade. Foi criado um personagem, que é o Guarulino, que a câmera pode mostrar. Ele tem o formato do mapa da cidade. Ele é uma estilização do mapa da cidade, formando um dinossauro, que é o Guarulino. Guarulino. Né? Muito bem. Então, fala também do tempo... Quer dizer, que vai ensinar e divertir também ao mesmo tempo. Ensinar e divertir. Então, fazer de uma forma que o aluno tenha interesse, né? Porque é bastante agradável. ilustrado. Esse trabalho envolveu 10 ilustradores, são 2 professores e 8 alunos de ensino de desenho digital. E para que os professores tenham embasamento para poder explicar para os alunos do que essa historinha está contando, do que está falando, quem é a ave símbolo, que é a anhuma, que é aquela ave que está na bandeira da cidade, no brasão de armas da cidade, e assim por diante. Então, foi desenvolvido um livro de 200 páginas para o embasamento dos professores, para que os professores possam ter como entender para poder explicar para os alunos. Só lembrando, nossos telespectadores, você pode participar do sorteio, vamos fazer no final do programa, desse kit sobre a história de Guarulhos. Vai ser um livro do professor, né? Um sorteio do kit infantil. Sim. E um sorteio do livro para adultos. Tá certo. Tá bem? Aqui, Guarulhos Antiga e Contemporânea. Eu gosto muito daquela parte, daquele perfil que tem no Facebook da Guarulhos Antiga. Muito bom. Né? Conta a história tem da nossa mais de cidade. 20 mil participantes aquela página. Valdir, e com relação à pesquisa para elaborar esse trabalho, né? Pesquisaram obras de historiadores da cidade, como João Ranari, como Sim. Noronha? O livro... Os livros citam essas fontes. Tem ao final de cada capítulo, tem Você Sabia, com algumas perguntas e assuntos relativos ao tema que foi abordado no conto, e tem Para Saber Mais, com dicas de coisas que estão no YouTube, para quem quiser se aprofundar nesses assuntos. Né? E algumas dessas referências são exatamente desses autores que deixaram obras muito importantes para a cidade. E esses livros contam a história desde 1560 até os dias atuais? Até antes, né? Fala até dos antecedentes, de antes dos portugueses chegarem ao Brasil, antecedentes da fundação. Não? Pindorama? O termo eu não vou lembrar. O Brasil, antes de Cabral, era Pindorama, né? Pindorama, não me lembro desse termo, mas tem os primeiros brasileiros, que antes, do lado de cá da América, do lado de lá, África. Fala da relação do tempo da Pangeia, que era tudo uma coisa só. Aí depois surgiram a formação dos continentes e os oceanos, né? E a proximidade de Guarulhos com a África, que a gente imagina que é algo muito distante, mas que era algo muito próximo. Há um tipo de rocha, o marundito, que tem no Cabuçu, em Guarulhos, e tem na África a mesma rocha, o que demonstra que havia realmente uma similaridade nesses relevos, né? Sim. E, infelizmente, o professor Elton, por um outro compromisso, não teve como estar presente aqui, porque ele teria condições de explicar bem melhor do que eu. Né? Ok, então a autoria dos 6 livros é do historiador Elton Soares. Qual foi a sua participação efetiva nesse projeto, nessa lei? Um registro que tem que ser feito, o livro voltado para os professores. A parte de geografia é de autoria do professor William de Queiroz, geógrafo, dá aula em faculdades, inclusive, né? Então a parte de geografia é dele. Eu fiz a revisão, a minha empresa, a Caleta Editorial, cuidou da diagramação, da relação com os 10 ilustradores, né? Foram envolvidos 2 diagramadores, outros 2 revisores além de mim, que foi o José Roberto Jerônimo e a Fátima Gilioli. Então, houve um trabalho envolvendo muita gente, né? O departamento pedagógico da Secretaria de Educação analisou o conteúdo antes desse processo ir adiante, né? Então, foi um processo que durou desde 2019 até agora, no final de 2022.
Eu já fiz essa pergunta nos bastidores para ti, Valdir. Eu acredito que um desses livros deve versar sobre o hino da cidade de Guarulhos. O livro para os professores fala do hino, de contradições do hino. Isso, né? eu acho que tem um erro aí, porque fala sobre João Álvares, né, que benzeu-te com fé. Né? Pequenina nasceste, João Álvares, jesuíta, benzeu-te com fé. Mas o padre que fundou foi o Manuel Paiva. Acho que talvez não fique totalmente errado, porque benzer não quer dizer que fundou, né? Então tem aí um atalho aí para considerar a letra da professora Nicolina Bispo correta por esse aspecto. E até um determinado tempo se atribuía mesmo a fundação ao padre João Álvares, né? Que é nome de rua na cidade, né? Ok, Valdir. Parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa, pela sua participação. Acho muito importante que nossas crianças e adultos também saibam um pouco, pelo menos, ou a base da história da nossa cidade. Tá muito bem. Só mais um detalhe. Você sabe, na indústria gráfica, quanto maior a produção, menor o custo, né? Sim. Então, nós aproveitamos a encomenda que a prefeitura fez e mandamos imprimir mais exemplares para fornecer para as escolas particulares que também queiram. Né? Tá certo. Então, se for possível deixar um telefone para aquelas escolas que tenham interesse, seria o 11 98 849 7425. Repita. 98 849 7425, que é o celular do Clique Guarulhos, pelo qual pode fazer contato conosco para as escolas que tiverem interesse em adquirir os livros. Tá ok. Muito obrigado Valdir Carleto, pelo espaço. sempre um prazer recebê-lo. Volte mais vezes. Sempre importante os seus comentários na história e na política da cidade de Guarulhos. Muito bem, muito obrigado pela acolhida, pela atenção de todos. E quem quiser acompanhar o Valdir Carleto no Clique Guarulhos, né? cliqueguarulhos.com.br é o Olho Vivo Digital. Ok, saudades do Olho Vivo. Nós voltamos depois do intervalo para fazer o sorteio aqui dos livros, hein, sobre a história de Guarulhos. Até já.